Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Terceiro Sinal e eu sou Adalberto Roch, sou ator, iluminador, técnico e a gente vai falar hoje sobre fumaça. Quais tipos de fumaça usam em eventos, em teatro? Fica aí para você saber um pouco mais sobre isso e como funciona. Além de trabalhar como ator e já ter trabalhado como professor, trabalho como técnico, isso eu já falei aqui várias vezes no canal, né? A coisa que eu mais vi, as pessoas perguntando se tem fumaça, ou às vezes, dependendo do evento, falando que não pode ter fumaça, porque o artista que canta lá não gosta que tenha fumaça. Só que, para mim, como iluminador, a fumaça é essencial. Porque ela que faz aparecer, de certa forma, a luz, né? Porque a luz ela vai bater em algum... Você só vai reconhecer a luz quando ela bate em alguma superfície sólida, assim, né? Então, a gente só enxerga a parede porque a parede é uma superfície sólida onde está batendo a luz e ela está refletindo e está indo para o nosso olho. É mais ou menos isso. A função da fumaça é basicamente essa. Então, no caso, é ser algum objeto um pouco mais denso, digamos assim, no meio do caminho da luz para que você consiga enxergar o facho de luz. Tem muita gente que confunde e que já chegou para mim falando bem assim, tem gelo seco? E aí eu responder, não tem gelo seco. Aí a pessoa, mas eu queria que tivesse gelo seco na peça. Aí eu ficar pensando, gente, mas gelo seco é toda uma complicação, é todo um negócio, eu não sei se o que vocês querem é gelo seco mesmo. por que vocês querem? Aí a pessoa vai e me explica um pouco o efeito que ela precisa. Tá. Daí eu mostro, sei lá, a máquina de fumaça soltando a fumaça. Beleza, é isso que eu queria. Então, na verdade, a pessoa não sabe a diferença do gelo seco e da fumaça. Agora, se vai ser um choque pra você, conta aí depois nos comentários ou já dá o like agora que eu vou soltar uma bomba pra vocês aí. Existem 3 tipos de máquinas que podem que podem gerar algum tipo de fumaça, digamos assim, que provavelmente vocês já têm alguma ideia ou já tenham visto o efeito de qualquer um desses 3 que eu vou falar. Primeiro, gelo seco. Muita gente acha que o gelo seco, tudo é gelo seco, sei lá. Tem algumas pessoas que acham que tudo é gelo seco. Todo qualquer tipo de fumaça é gelo seco, mas não. O gelo seco é uma forma sólida, é o dióxido de carbono, que é o CO2, que é o gás do efeito estufa, basicamente, assim. Então, a forma sólida dele, quando ele está bem frio mesmo, menos 78 graus Celsius lá, por exemplo, para ele ficar na forma sólida. E aí, por isso, para você armazenar gelo seco e transferir de um lugar para o outro, tem que ser ou com isopor, ou uma caixa térmica bem potente, porque tem que ficar bem frio. Então, se você pegar na sua mão, direta na pedra de gelo seco, provavelmente vai queimar a sua mão. Então, tem todo um perigo, um risco, e até pela dificuldade de você armazenar e de você manipular, que o gelo seco é muito caro. Então, provavelmente, uma boa parte dos negócios que você vê nem sendo usado, nem vai ser gelo seco por causa do custo. O efeito que o gelo seco faz, como ele é um gás, ele passa por um processo de sublimação, né? Simplificando. Então ele passa do sólido e vai para o gasoso, vira fumaça. Só que como é dióxido de carbono, ele é um gás muito denso. E ele, quando vai soltando, ele impede a passagem de oxigênio, por exemplo. Então, inclusive, tem até um episódio do CSI que eu assisti uma vez, que alguém tinha morrido por causa de intoxicação com dióxido de carbono. E era porque alguém tinha deixado umas caixas com gelo seco do outro lado de uma tubulação e tal, um negócio assim, de uma ventilação e tal. Por isso que quando tem alguns bares, alguns restaurantes que usam gelo seco nas bebidas, porque ele vai fazer a reação química ali e tal, né, e vai ficar evaporando, mas o gás dele ali vai ficar bem denso, então ele vai ficar bem perto da superfície. Por isso que a pedrinha do gelo seco ali derretendo dentro do drink vai fazer aquela fumacinha ficar em volta e ela não vai só
Só aí acabou. Como que isso vai ser quando você vai, por exemplo, ver uma passarela, um filme ou uma peça de teatro? Vai ser o gelo seco normalmente aquela fumaça que fica bem rente ao chão e bem densa, que você chega no momento que você não vê mais o chão, parece que a pessoa está voando. Eu já vi, por exemplo, alguém querer num casamento essa fumaça, só que aí você fala o valor quanto vai custar para poder ter uma máquina que solta só o vapor do gelo seco ali, ou no caso você comprar as pedras de gelo seco para usar dessa forma. Aí a pessoa, tá, não sei se eu vou ter dinheiro para isso, porque é uma coisa cara. Então, para filme é usado bastante, mas assim, os filmes têm um outro orçamento e eles vão usar aquele gelo seco todo para concentrar num estúdio fechado que não vai ficar espalhando muito e durante algumas horas de gravação no máximo e beleza, isso aí vão usar naquele momento só para o filme inteiro. Agora, quando você vai usar para uma peça, para um evento, tipo, uma coisa mais assim, é um tanto mais complicado e também, né, sai caro. E eu já vi até propaganda de máquinas que simulam o efeito do gelo seco, com água, com algum líquido que faz uma reação química que vai ficar frio, um vapor frio, com uma densidade bem parecida, mas eu não sei daí até que ponto isso é gelo seco, sem ser gelo seco, se isso chama de gelo seco mesmo, se pode ser. Mas enfim, que dá o efeito para imitar gelo seco, pelo menos. Segunda variação de fumaça possível que você pode já ter visto em espetáculos é a que a gente chama de fog, que é fumaça, né, em inglês. Ou névoa, porque né, em inglês vai ser tipo névoa e tal, mas as máquinas de fumaça, as máquinas de fog, como vai chamar, elas soltam vapor, muitos modelos com glicerina, com coisa assim, mas se você botar água, muitos deles até vai sair o vapor de água. É que precisa ser um líquido especial para aquilo, né? Um líquido próprio com algum tipo de ou glicerina ou alguma outra coisa, porque daí esse líquido ele vai ser bem mais denso, só que é uma densidade diferente do gelo seco, ponto de ficar só no chão, vai gerar um jato de vapor assim e aquela névoa que vai se dissipando. Em muitos shows, assim como, por exemplo, palcos de show de banda e tal, vai usar, sei lá, 2, 3, 4 dessas fumaças para ir soltando espalhado pelo palco, porque daí também é legal de você ter esse jato dessa fumaça vindo da mesma forma de todos os lados, porque se você solta só de um lado, pode parecer que tá pegando fogo em alguma coisa daquele lado. E isso é real, porque às vezes as pessoas se assustam com isso. Em muitos lugares também usam colocar uma máquina de fumaça dessas com um ventilador. E aí você espalha mais e joga com mais velocidade essa fumaça. Então isso são artifícios, né? São mecanismos que se usam para você conseguir distribuir melhor e tal. E também você ter uma qualidade pensada, assim, não só... é assim que funciona essa máquina de fumaça e só pronto, acabou. Né? Pensar como que eu extraio a qualidade que eu quero. Eu quero um jatão de fumaça bem denso ou eu quero que saia um jato rápido e dissipado? Então eu vou botar um ventilador tal na frente aqui, ou de repente eu vou virar a máquina para um outro lado, vou virar ela para trás, isso eu já vi gente fazer, virar a máquina para trás ou para fora, que daí só a sobra da fumaça vai dentro pro teatro, por exemplo. Existem várias possibilidades de combinações para você fazer. As melhores são quando não vai diretão assim pro palco, né? Que daí às vezes, a não ser quando você quer o efeito, que daí já teve gente que no teatro onde eu já trabalhei ali, a pessoa queria o efeito de em tal momento vai cair o pé de feijão do João e pé de feijão. A hora que cair, tem que soltar um jatão de fumaça e daí a máquina de fumaça ficava atrás do cenário que tinha o pé de feijão. Então a hora que caía, soltava um jatão de fumaça, parecia que foi uma poeira levantada por causa do pé de feijão. Então deu um efeito muito legal. Enfim, e isso é a fumaça, a fog. A qualidade da fumaça como vem vai depender da qualidade do líquido. Enquanto gelo seco, normalmente como é gelo seco, que é
dióxido de carbono, se você ficar respirando ali em cima, por exemplo, no caso a fumaça vai ficar mais rasteira. Se você ficar deitado no chão enquanto está aquela fumaça e você ficar respirando, provavelmente você vai se intoxicar, seu organismo vai começar, né, a reagir de uma forma ruim e você vai ter que ser hospitalizado. Se você estiver respirando fumaça dessas máquinas de fumaça, dificilmente, não vou dizer que nunca, mas dificilmente vai causar uma reação alérgica, uma intoxicação. Tem às vezes umas pessoas que têm alguns problemas ou que passam por algumas coisas, mas assim, eu nunca vi alguém falar, olha, de fato, tal pessoa passou mal por causa disso, foi comprovado, foi levado no hospital e a única causa possível era essa. Normalmente tinha outras possibilidades a ver, assim, tal. E, inclusive eu já vi muito cantor ou cantor de ou ator de musical que não gosta de fumaça. Só que assim, o líquido que está sendo usado é um líquido que é não tóxico? Ou é um líquido sem cheiro? Porque tem como você comprar um com cheiro de tutti-frutti, tem como você comprar com cheiro de morango, existe. Mas tem como você comprar um sem cheiro, sem cor, um que seja atóxico. Claro que muitas vezes isso daí também pode ser que seja um modelo daí mais caro, ou pode ser que seja daí só alguma marca ou outra que vai ter isso, mas daí existe, tá? Então não é toda fumaça que vai fazer mal para as pessoas e tal. Então tem gente que acha que porque uma vez soltaram uma fumaça. Às vezes também é porque a pessoa respirou bem na hora que o cara soltou e inalou um monte e se engasgou. Mas isso aí, se fosse poeira, a pessoa ia passar mal igual, assim, ia se engasgar igual. Não necessariamente é uma intoxicação pela fumaça. Vê num teatro e tem algum tipo de fumaça rolando, analisa ali. Se é rasteiro no chão, pode ser gelo seco. Se é um jatão que vem de algum lugar, ou mais de um jato, ou parece uma névoa um tanto mais concentrada, isso, mas que dá pra ver mais ou menos de onde tá vindo, sei lá. Isso provavelmente é uma fumaça vindo de uma máquina de fumaça, né? Ou pode ser uma névoa que vem de uma haze, ou hazer, que é o nome da máquina, que como normalmente o pessoal chama a máquina, que ela tem a ideia de fazer bem uma névoa fina, um nevoeiro bem cara de serração leve, assim, sabe? Ela solta, assim, na própria máquina tem uns ventiladorzinhos e ela tem um outro líquido diferente, é outro tipo de líquido, tem algumas que são até um líquido à base de óleo, um negócio assim. Então, que é para ser uma fumaça, assim, uma névoa que vai se dissipar bem devagarzinho, mas que é bem pouco densa. Ela vai soltando, leva muitas vezes um tanto mais de tempo para dominar todo o ambiente, a não ser que você tenha uma qualidade bem boa. Mas estúdio de TV provavelmente normalmente vai ser isso. Se você vê um programa de televisão que tem aqueles movings passando ou as luzes fazendo uns fachos bem bonitos e que dá para você ver bem certinho, marcadinho, provavelmente foi usado isso, porque não dá para você ficar deixando uma densidade de fumaça muito grande em estúdio de TV, porque atrapalha a câmera, mas você precisa ter, porque senão fica parecendo que aquela iluminação é inútil, porque, nossa, teve um refletor desse para aparecer só uma bolinha no chão, sem parecer o facho, aí os caras não entendem porque gastou todo aquele dinheiro com aqueles refletor. Então precisa ter um pouquinho de fumaça para pelo menos aparecer o facho. E esse efeito normalmente você vai conseguir tendo umas razers. Só que são máquinas de fumaça que, se você for fazer um ranking entre máquinas que soltam o efeito do gelo seco, haze, e a máquina de fumaça normal, a Razer ela é um meio termo em questão de custo, ou dependendo, muitas vezes vai ser mais caro até do que do gelo seco, vai ser uma briga entre as duas ali. Por quê? Porque as duas ali, se forem as duas no mesmo preço, você vai definir pelo efeito que você quer. Eu quero a fumaça rasteira ou não, eu quero a fumaça
em tudo, mas bem fina. Aí se você quer definir entre a fumaça das fogs normais, né, ou uma haze, daí muitas vezes a decisão é o preço, né, o quanto que vai custar isso e a qualidade que você quer também. Porque aí se você, não, eu quero muito priorizar a qualidade, então o preço não é uma questão, você vai para haze muitas vezes, porque você tem uma garantia de um padrão de fumaça contínuo rolando, que você pode colocar ali como temporizador e como normalmente é tipo uma ventilação bem de boinha que ela sai assim, então também tem todo uma coisa tranquila assim, não sai uma fumação, né? Então, próxima vez que você for num teatro ou ver alguma coisa que tá aparecendo facho da luz, analisa aí o que é, e quando você for contratar alguém, algum iluminador, algum técnico, ou você for num teatro, você já pode saber se precisa contratar isso ou não. Se você gosta desse tipo de vídeos bem específicos e pontuais sobre parte técnica, comenta aqui pra gente, divulga pras pessoas também, que pra gente saber e pra gente também preparar outros vídeos. Fala sobre o que é um PC, o que é um foco. Segue a gente, se inscreve no canal se você não está inscrito e compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.